batalhas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, o teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, o teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, o teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Quero convidar você, onde você estiver nessa manhã, a fechar os seus olhos, a se colocar diante do Senhor. Você terminou de louvar o Senhor, terminou de ouvir essa canção. Dá liberdade para que o Espírito Santo ministre a sua vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a falar: Senhor, vem sobre mim. Espírito
Santo de poder, ministra o meu coração. Pai amado, nós queremos, Deus, nos colocar diante de Ti. Ó Deus, mais um mês nós iniciamos, ó Pai, nós colocamos esse dia, esse mês diante do Senhor, pedindo ao Senhor que venha ministrar ao nosso ser, Deus, que venha, Deus, nos curar, que venha nos tratar, que venha trabalhar nas nossas vidas, ó Deus, que venha fazendo o Seu milagre, ó Deus, no nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, ó Pai, a nossa confiança está em Ti. Ó Deus, e porque sabemos, ó Pai, que o Senhor nos ama, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem todo o poder, porque sabemos, ó Pai, que em Ti podemos confiar, Deus. Ó Deus, nós oramos, vem, ó Deus, vem nessa manhã, vem administrar as nossas vidas, vem trabalhar no nosso ser. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, no nome de Jesus, amém. Amém, amados? No nome de Jesus. Meu óculos terminou de embaçar aqui. Eu não consigo ver nem o celular aqui na frente. Agora sim. Bom dia. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja ministrando a sua vida. Que nessa manhã você perceba Deus falando com você. E eu quero já convidar você que está aí nos assistindo, se você puder, a você compartilhar essa live, você compartilhar esse culto no seu Face, para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas. Se você puder fazer isso, vai ser muito bom, porque muitas pessoas vão ser tocadas por Deus, muitas pessoas vão ser trabalhadas por Deus, e você pode estar sendo um instrumento do Senhor também, através do seu Facebook, para que, se alguém for ver isso aqui inteiro, ou ver alguma parte, o Espírito Santo possa estar direcionando, estar ministrando o coração de tantas e tantas pessoas que precisam do Senhor. Amados, alguns avisos. Próximo domingo, já se você desejar participar conosco aqui, ainda de maneira reduzida, com todas seguindo todos os protocolos, né, do decreto das autoridades, você já pode estar vindo aqui na igreja, já pode estar vindo adorar, pode participar do culto conosco. E semana que vem, no próximo domingo, estará conosco, que vai ser um culto de ceia, estará conosco o pastor Pedro Paulo, né? O pastor Pedro Paulo foi pastor que durante muitos anos da Igreja Batista Central. Hoje ele está como membro da Igreja Batista Lindóia, em Curitiba. Estará conosco aqui no próximo domingo, trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Então, se você não puder, acesse pela live. Se puder, esteja aqui conosco, que eu tenho certeza que Deus vai estar ministrando os nossos corações de maneira grandiosa. E eu quero, amados, antes de nós continuarmos louvando ao Senhor, nós vamos estar louvando com mais duas músicas. Além de colocar o nosso culto, ter um tempo de agradecimento, né, pelos dízimos, pelas ofertas, pela provisão do Senhor, pelo cuidado do Senhor pelas nossas vidas. Gente, como é maravilhoso nós vermos o cuidado do Senhor. Tem um texto que fala, a palavra do Senhor fala que nós podemos ter a garantia de podemos nos abrigar no Senhor. Eu gosto muito dessa expressão de nós nos abrigarmos, né? Que traz aquele sentido que pode ter uma tempestade lá fora, mas se nós estamos abrigados, nós estamos protegidos. E nós não estamos em qualquer abrigo, mas é no abrigo dos braços do Senhor, né? Que nós possamos estar nos colocando diante do Senhor, né? Agradecendo ao Senhor, pedindo ao Senhor que continue provendo a sua vida, continue cuidando de nós. E eu quero que você esteja colocando a sua vida para que Deus esteja te abençoando também. Para que, se você, por algum motivo, não tem podido participar desse momento de dízimos e ofertas, o Senhor Deus venha te ajudar a você também poder participar, né? Isso eu sempre falo, é um tempo entre você e Deus, mas que você consiga também participar desse momento tão maravilhoso, do cuidado do Senhor, tão maravilhoso. E amados, o dízimo e oferta não é para Deus
garantia de emprego, algo assim. Não, é uma expressão de gratidão, da proteção e da bênção do Senhor. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai. Oh Deus, como somos gratos, ó Pai, pelo teu cuidado, ó Deus, pelo teu abrigo, pela tua proteção, ó Deus, pela sua provisão nas nossas vidas. Ó Pai, esse mês, ó Deus, vai estar, Deus, completando já 1 ano que estamos, ó Deus, com medidas mais restritivas no nosso país, ó Pai, que a pandemia chegou de fato. E mesmo assim, durante esse 1 ano, o Senhor tem cuidado, Deus, da nossa saúde, tem cuidado, Deus, da nossa provisão, Deus, do pão nosso cada dia. Ó Pai, isso são motivos de gratidão, ó Pai. E nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Quero te agradecer, ó Deus, por cada, Deus, dizimista, cada ofertante, ó Pai, que durante a semana tem entregue, Deus, seu dízimo, tem entregue a sua oferta, ó Deus. Ó Pai, te agradecer, ó Deus, por todos que estão podendo participar, Deus, das cestas, ó Pai, onde podemos, ó Pai, estar ajudando, já podemos estar ajudando 6 famílias, ó Pai. Ó Pai, nós oramos que ainda seja possível nós ajudarmos com mais, ó Pai, mas já somos gratos porque, ó Deus, essas famílias, ó Deus, todo mês têm sido abençoadas por Ti, ó Deus. Abençoadas, Deus, por pessoas, Deus, que têm se colocado à disposição de ajudar, ó Pai. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Nós entregamos esse culto nas Suas mãos e pedimos, Deus, ouça o louvor, ó Deus, que será realizado, ó Deus. Ouça a nossa adoração, Deus. Ouça, Deus, a nossa expressão de gratidão, ó Pai. No nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém, amados? Vamos continuar louvando o Senhor? Reina em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor.
maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. O meu maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu ouço a tua voz, sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Eu quero convidar você agora, quero convidar você a estar se colocando diante do Senhor. Quero convidar você a deixar a glória do Senhor na sua vida. Quero convidar você a deixar a Shekinah. A Shekinah significa a manifestação da glória do Senhor. A manifestação. E talvez tem áreas na sua vida que você precisa ver o agir do Senhor. Que você precisa ver o mover do Senhor. Que você precisa ver o trabalhar do Senhor na sua vida. Então eu quero convidar você a colocar alguma área da sua vida. Aquilo que tem incomodado o seu coração. Aquilo que tem
feito você chorar, aquilo que tem deixado você angustiado diante do Senhor. Fala assim: Senhor, derrame a sua glória, derrame o seu Shekinah. Só o Senhor pode mudar essa circunstância, só o Senhor pode mudar a minha vida. Não importa pelo que você esteja enfrentando, Deus pode realizar algo poderoso. Deus pode realizar algo poderoso. Deus pode mudar a sua sorte. Coloque-se diante do Senhor agora, no nome de Jesus. Eu ouço a sua voz, sinto o teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama tua glória. Diante de Ti, clamamos, ó Pai, para que a Sua Shekinah, Deus, esteja nas nossas vidas, ó Pai, na nossa família, Deus, no nosso trabalho, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, da luta que cada um enfrenta, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, da angústia que cada um tem enfrentado, ó Deus. Por isso eu oro ao Senhor, Deus, ó Pai, porque o que faz diferença nas nossas vidas é a Sua presença, Pai. O que faz a diferença na sua vida, Deus, é o Seu trabalhar no nosso ser. Por isso nós oramos a Ti, ó Deus. Oramos, Deus, pela Sua graça. Oramos, ó Deus, pelo Seu agir. Oramos, Deus, para que o poder do Senhor, Deus, seja sobre nós. Ó Deus, eu coloco, Deus, a vida, Deus, de cada pessoa, Deus, que está, Deus, diante de Ti agora. E clamo a Ti, ó Pai, que no nome de Jesus, a Sua graça e o Seu poder, ó Deus, esteja, Deus, sendo derramado, ó Deus. Ó Pai, possa, Deus, transformar, Deus, possa, Deus, transformar sua família, Deus, transformar, Deus, sua saúde, ó Deus. Ó Deus, transformar, Deus, cada aspecto da sua vida. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amados. Vamos estar aqui nos organizando. Só um minutinho. Aqui. Talvez só a parte de baixo da frente. Isso não tá bom. O celular está assim, tá meio tortinho, a parte de baixo. Se você empurrar a parte de baixo para frente. Beleza? Tá bem? Aí. Opa. Bom dia, amados. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja agindo no nosso ser. Só para ajudar aqui, ó. Talvez aqui ajuda também para ficar mais próximo. Ó, que assim. Ao vivo é assim. Isso. Acho que vai trazer mais próximo daí. Tá bem? Certinho? O povo aí tá vivendo em casa. Não mais bonito, né? Porque não dá, isso aí já é demais, mas pelo menos enquadrado. Gente, que bom que podemos estar aqui nessa manhã, podendo meditar na palavra de Deus. Hoje nós encerramos essa série de mensagens na vida baseada na vida de José. E eu quero, amados, esse texto já estava na minha mente já há algum tempo, quando eu li a história, era o que mais me chamou a atenção.
e como já estava mais no final da história mesmo, deixei para o final dessa série, que eu coloquei como tema curando as feridas. Mas nesse pouco tempo de ministério que eu tenho, se achando novinho aqui, né? Mas eu já pude observar, mas que as pessoas, muitas pessoas, elas estão presas no passado, como experiências e presas no passado porque essas experiências controlam muitas áreas da sua vida. E quando eu vejo essa história de José, aonde diante da experiência que ele teve de se encontrar novamente com seus irmãos, os mesmos irmãos que venderam ele como escravo, os mesmos irmãos que tentaram matar, e ele se coloca ali diante de novo em ajudar, não apenas financeiramente, mas chamar a família para perto de si, de reatar esse relacionamento. Eu imagino que não deve ter sido uma experiência fácil. Por quê, amados? Eu lembro de uma experiência que eu tive, eu não era ainda pastor aqui, quando um colega me convidou, me chamou, falou: Vanderlei, você pode ajudar numa situação? E eu acompanhei um pouquinho, um casal que estava se separando, e no final das contas se separou, houve toda a questão da separação, mas eu lembro que a moça desse casal que estava separando, ela sentiu muita mágoa de algumas pessoas, porque ela entendia que eles foram um dos motivos, ou o maior motivo da separação, né? Isso passou um ano, passou 2, passou uns 3 anos. Eu lembro que encontrei com ela, e aí, nesse encontro que eu tive com ela, conversando, e ela falou, eu falei: como que tá aquela situação? Ela chegou e falou para mim: não, pastor, tá tudo tranquilo, né? Já resolvi, já perdoei, não faz nada mais na minha vida, não tô tranquila, né? E eu fui conversar com a outra parte da história, com as pessoas que seriam o motivo dela se separar, e ela falou: não, nós nunca mais conversamos, e ela não quer mais conversar. Eu queria explicar e pedir perdão, e para que a gente pudesse e que houvesse um pedido de perdão ali, né? E beleza, né? Eu me propus, falei: vamos, eu acredito que não vai ter problema, né? Porque já solucionou. E aí, quando eu já coloquei, falei: e aí, você comentou que tá tudo bem? Não, tá tudo bem, pastor. Então, eu conversei, e a pessoa, eu falei: que tal? Não, eu não lembro, mas eu vou dar uma resumida na história, porque eu lembro que eu falei: por que a gente não encontra então, para que essa pessoa peça perdão para você, para que nada desse passado venha atrapalhar a sua vida, seu presente, seu futuro. Daí a pessoa tinha colocado, e ela não ficou um pouco resistente no início, falando: não, eles não reconhecem. Eu falei: não, porque eu conversei, e a pessoa está disposta a pedir perdão, está disposta a reatar. E quando eu falei isso, e essa pessoa, depois desses 3 anos, ela achando que estava tudo bem, quando eu trouxe essa questão à cena, quando eu trouxe a situação, no mesmo momento, mas foi algo instantâneo, os olhos encherem d'água. E aí falando que não conseguia perdoar, que não podia, que é isso, que é aquilo. E eu lembro que
já entrando aqui, já estava aqui entrando na igreja, ela sentiu muito, digamos, muito ferida, né? Ela sentiu muito machucada, estava se sentindo ainda muito traída. E eu coloquei a importância dela resolver, dela conseguir perdoar, dela receber esse perdão, dela deixar Deus tratar a sua vida, né? Porque essa circunstância, mas na época eu lembro que estava afetando outras situações, outros relacionamentos. Eu falei, você precisa se ver livre disso. Eu lembro que não houve acordo, não houve jeito. E aí eu fiquei pensando, e eu lembrei dessa cena quando eu vi a história de José. Amados, Deus, Ele tem como propósito trabalhar em todas as áreas da nossa vida. E Ele sabe que quando não deixamos a palavra de Deus falar da amargura, fala assim que para nós nos livrarmos de toda a raiz de amargura. Muitas dessas feridas, e por que raiz, né? Porque elas se aprofundam. Normalmente, uma pessoa que foi magoada, que está amargurada de algo, ela forma até os relacionamentos dela, né? Ela se relaciona com outras pessoas que também se machucaram, também estão com feridas, que também estão com mágoas, e elas vivem nesse círculo. E aí isso gera desconfiança em outros relacionamentos, e aí gera outros problemas, né? Porque não se deixa trabalhar com Deus. E quando eu falo de curar feridas, de deixar Deus curar, mas eu não quero que seja simplista, né? Porque não é algo simples. É um processo que você precisa deixar se permitir que Deus realize na sua vida. Eu quero ler com vocês o final da história, né? Como ponto básico, porque como nós vemos é uma história muito grande, mas em Gênesis 45:5 diz assim: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Esse é o texto que começa falando, mais ou menos José falando assim, ó, fiquem tranquilos. Não se recriminem, não se sintam culpados, digamos assim, né? Isso já passou. Mas como chegar nessa fase, amigos? Como você chegar para alguém que te feriu, alguém como essa moça que entendeu que a outra pessoa acabou, não foi adultério nem nada assim, né? Mas entende que o casamento dela foi destruído pela outra pessoa. Como você chegar e você falar assim, tá tudo tranquilo, e você se encontrar com essa pessoa, e você se reunir com essa pessoa, e aquilo não te despertar nada, você conversar sobre esse assunto e isso não doer. Eu lembro, amados, e talvez, mas você se identifique, mas quantas feridas durante as nossas vidas são geradas? Quantos irmãos têm relacionamento rompido porque alguém fez algo pelas costas, alguém traiu? Quanta dor, né? Quantas pessoas se deparam com experiências tão tristes, experiências que machucam tanto o coração, experiências que nos leva a gente ter relacionamentos rompidos. Amados, mas Deus, Ele propõe um processo de cura e de transformação. E eu até tentei contextualizar um pouquinho para a gente compreender com algumas situações que eu já vi, né? Imagine você com aquela pessoa que como aqui, imagina, eu fiquei imaginando o amigo Sandro aqui, que tem mansões, carros, uma conta bancária pronta para receber de herança, né?
aquela coisa toda, 15 caminhões, 12 casas, né? E aí, de alguma forma, é puxado, digamos, o tapete, né? Algum da família vai, digamos, retirar tudo. Outros que teve seu casamento destruído porque o seu cônjuge, né, seu esposo, sua esposa houve um caso de adultério com alguém da própria família, com um irmão, com uma irmã. Não é uma situação fácil você chegar e falar assim, não, eu te perdoo. De você enfrentar uma situação como essa. Se nós nos colocarmos no lugar de uma pessoa que passa por isso, se nós formos pensar, porque José, os próprios irmãos tentaram matá-lo, tentaram ser vendidos. Eu lembro pensando como isso, eu vi uma situação que uma moça tinha sido vendida pelos próprios pais e ela foi vendida como uma escrava sexual. Passou a adolescência dela como uma escrava sexual. Muito pior, claro, como prostituta, não, muito pior, porque ela não ganhava nada em cima disso, né? Onde ela era abusada, onde ela era violentada, onde ela sofria maus tratos físicos também, apanhava. Como alguém, eu estava lendo um livro do Viktor Frankl, né, que passou pelo Holocausto, né, o Holocausto judeu, e ele ficou em Auschwitz, que foi considerada a pior prisão de todas as prisões que tinham, onde deixavam os judeus, onde eles matavam, onde eles queimavam, onde eles envenenavam os judeus, onde pessoas perderam suas famílias ali. Ele fala de um momento que ele conseguiu perdoar um daqueles guardas que estavam ali. Imagine você passando, se eu não me engano, ele passou 4 anos da sua vida, ou 4, 5 anos da sua vida ali, e você conseguir perdoar, você conseguir se libertar de uma situação como essa. Não é algo simples, não é algo fácil. E eu não quero mais me prender, por isso eu não quero me prender no caso, no que gerou essa ferida na vida de José em si. Porque cada um tem sua história, cada um tem a sua ferida, cada um tem aquilo que tem machucado. Mas eu quero ver junto com você como Deus curou as feridas de José. E que Ele pode curar as suas feridas também. Que Ele pode curar as nossas feridas. Eu vou estar contando como a história de José, né? São mais de 10 capítulos ali da vida de José. Eu quero contar um pouquinho e estar trazendo aqui, mas a partir do capítulo 44, capítulo 43, você pode acompanhar um pouquinho de como foi essa situação. A gente chegou ali no capítulo 45, onde ele fala ali, deixa disso, não se preocupe com isso. Mas houve um processo antes disso, houve um processo de perdão, um processo de agir. Mas quando eu quero trazer isso, quando José, o texto fala, aqui em Gênesis, o capítulo 43, se eu não estou enganado. Opa! Isso. Quando ele se encontra, né, 42:8, José reconheceu seus irmãos, mas ele não o reconheceu. A primeira coisa que acontece com ele, a primeira situação que aparece,
fica com raiva. E não é, e a gente precisa parar de florear situações. Quando nós olhamos, quando ele vê ali os seus irmãos, eu quero que vocês pensem aqui que já houve 10 anos, mais de 10 anos, desde a venda de José, desde o momento que os irmãos de José venderam ele como escravo, até esse momento, até essa situação aqui, até a situação que ele se encontra novamente com os irmãos. E o tempo não faz diferença. Nós temos esse chavão de falar, não, o tempo cura todas as coisas, é só eu me afastar. A história que eu contei aqui foi 3 anos depois, a pessoa achou que estava tranquilo. Mas o que o tempo faz normalmente, amados? O tempo, ele meio que parece que deixa aquilo dormente. É como se estivesse num sono, você não sente. Porém, quando a situação se apresenta diante de você, a situação chega diante de você, tudo aquilo volta. A dor volta, a experiência, como se fosse ontem. Como se você tivesse apenas dormido uma noite. Então não importa se foi 3 ou se foi 15, como em José. Se pode ser 25, pode ser 40. Eu tenho pessoas na minha família que já tem situações que aconteceram há 30 anos. E se algumas, não é nem questão de se tocar no assunto, se toca assim, se passa algo próximo. E você vai vendo ali toda a mágoa, toda a tristeza, toda a dor, toda a carência que ainda acontece ali. Então, muitas vezes, eu vejo as pessoas, elas floreiam as situações e acham que é algo simples, algo que não eu já disse perdão. Eu já vi muitas pessoas falando, eu já falei que perdoo. Mas não é simplesmente algo que você fala e assim acontece do nada. A dor ela fica ali, a dor ela continua aberta, mas enquanto nós não tratamos, é como realmente uma ferida do seu corpo. Se você fez uma ferida e você simplesmente tampou ela ali, se você às vezes não tirou a sujeira, se você ali não passou uma água oxigenada, se você não mexeu ali, aquela ferida ela vai ficar aberta e provavelmente ela vai se espalhando na sua vida. Ela vai se espalhando. Mas para que haja cura, é necessário uma disposição. Uma disposição de você se permitir dar os passos necessários para que a ferida comece a ser tratada. Mas quando existe essa disposição de fato de restaurar o que um dia foi quebrado, eu não quero dizer que você vai confiar assim de uma hora para outra. Afinal de contas, amados, gato escaldado, já diz aquele ditado, né? Tem medo de água fria, né? Não é assim que acontece. Não é. Mas é necessário, muitas vezes, para aquele que foi ferido, ele precisa, ele ver algumas coisas acontecendo. Em muitas situações, nem sempre isso vai ser possível. E aí vai ser o passo final que eu vou dizer no final da mensagem. Mas eu vejo muitas pessoas que feriram, que machucaram, e elas falam, mas eu já disse perdão. E pronto, e fechou ali. Uma vez eu conversando com uma pessoa, eu falei, você precisa se ajoelhar, porque eu até escrevi aqui para eu não esquecer. Você precisa, amados, se ajoelhar no milho. Você precisa mostrar que você se arrependeu. Você precisa demonstrar isso. Não é simplesmente dizer perdão.
Ah, mas Deus diz que tem que perdoar. Sim, Deus diz que tem que perdoar. Mas Deus não fala que esse processo é assim mágico. Eu disse perdão e pronto. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o pastor Zacarias de Aguiar Severo, né? Ele foi diretor da faculdade, foi meu pastor na igreja que eu cresci. E eu conversando sobre isso. Era adolescente ainda, eu falei, mas como que funciona isso, pastor? E ele falou assim, ó. Eu falei, mas se eu dizer perdão, não é porque eu cheguei e falei perdão que eu já estou perdoado. Talvez você já passou por isso, você já disse perdão para alguém. E mais está ali, ó, com seu coraçãozinho fervendo. Talvez alguém já te falou que perdoava, mas numa situação ela já... Puf. Acontece muitas vezes em casamentos, né, que houve uma situação e eles voltaram sem que aquilo fosse tratado de fato. Sem que houvesse uma cura. Na primeira oportunidade a pessoa traz aqui, né? Não achou o garfo na gaveta. Ah, você não achou no garfo? Ah, mas porque aquele dia você fez tal coisa. Então você cala. Por que traz de novo, mas? Porque a ferida está ali ainda. A situação ainda está... coloquei aqui, ajoelhar no milho. Você precisa confiança, mas Deus nos fez seres que confiam. Olha uma criança. Uma criança confia. Se você deixar o seu filho num parquinho, chegar um cara que ela nunca viu, ele oferecer uma bala e falar, ó, tem muitas outras balas aqui para você, ela vai na confiança. Por quê? Porque nós fomos feitos assim. Mas quando a confiança ela é quebrada, mas ela é muito mais difícil de você recuperar. Porque aquilo abalou algo fundamental. Ela abalou algo primordial na sua vida. Não foi diferente com José. José não chegou, olhou eles ali e já abraçou. Que legal, meus irmãos. Vem aqui, olha, agora eu sou comandante aqui do Egito, só estou abaixo do faraó e está tudo tranquilo. Ele não falou isso do nada. Não se preocupe com nada do que vocês fizeram. Ele fez umas espécies de testes, né? Ele foi fazendo umas espécies de testes na vida dos seus irmãos. Primeiro, quando você olha ali no capítulo 42, ele fala assim, vocês espionaram. Quando nós vemos o texto, o verso 8, ele fala ali, ó, José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram, até porque já tinha lá uns 15 anos que passou, ele já falava o egípcio, ele já tinha um porte, ele tinha uma roupa, nada próximo daquele jovenzinho que saiu de perto deles. E aí a primeira coisa que ele fala assim, vocês são os espiões, verso 9, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Se a gente falar assim, José não falou isso do nada, devido à fome, naquela época as fronteiras eram muito mal, digamos, protegidas. Então era possível mesmo que tivessem espiões, mas o texto fala que eles reconheceram os irmãos. E ele começou a fazer alguns testes com os seus irmãos. Porque eles queriam ver se realmente, durante aquele tempo, os seus irmãos tinham se transformado, tinham mudado. Ele queria ter essa convicção. E aí quando nós olhamos, além disso, primeiro ele acusou, depois ele pede para deixar um dos seus irmãos. Por que será que ele pediu para deixar um dos seus irmãos ali? Eu quero ver se vocês realmente não são espiões, né? Ou então eu quero que você vai, e aí eles foram contando a história deles, que tinha um outro irmão. Ele falou assim, fique um aqui, para ver se a sua história é verdadeira. Deixe um dos seus irmãos. Coincidentemente falando, ele foi o irmão que foi deixado antes. Ele queria ver, será que ainda está tão fácil assim se livrar de um dos irmãos? Será que isso
Essa experiência para eles não serviu para nada. E ali o texto fala que eles não sabiam que José sabia a língua deles, né? Eles não reconheceram, pensou que é um egípcio ali na frente deles. E eles começaram falando, puxa, não, como que nosso pai ficará? A gente já perdeu um irmão, já não temos um irmão. Nós não podemos perder outro irmão. Isso já foi algo que, com certeza, ele guardou no seu coração. E aí ele faz um terceiro teste. Quando eles voltam para casa para buscar outro irmão, José pede para que os servos coloquem objetos, os objetos que eles pagaram para aquele alimento, coloca de novo no saco. E eles vão, e quando eles chegam em casa e abrem, eles veem tudo aquilo de novo. E eles precisam voltar, e quando eles voltam, lembra que eles podiam ficar quietos. A primeira coisa que eles fazem é falar, nós viemos comprar mais, nós viemos também trazer, quem sabe comprar mais, mas esses aqui, por algum motivo o dinheiro nosso veio dentro do saco, houve algum engano. Eles podiam fingir, eles se enganaram, não tem como provar. E isso foi percebendo. Tem um outro teste ainda que eles fazem, que quando eles voltam, José coloca uma taça dele na segunda volta para casa. Eles mandam voltar e aí os irmãos são trazidos de novo e ele de novo há um confronto ali com os irmãos dele. Você percebe que José foi tentando de alguma maneira perceber quem eram aqueles que estavam na frente deles. Porque a última experiência que eles tiveram, que ele teve, eram irmãos que queriam matá-lo, eram irmãos que venderam ele, eram irmãos que o abandonaram, para acontecer tudo que... Eu trouxe o exemplo da que foi escrava sexual, que perdeu tudo. Mas porque foi exatamente... O texto ele não foi um escravo sexual, mas ele foi alguém que poderia acontecer qualquer coisa. Ele era um escravo. Escravo não tinha direito a nada. E talvez, se o processo natural era já estar morto, se não fosse Deus na vida dele. E aí ele se encontra novamente diante dos seus irmãos. Se encontra diante dos seus irmãos. Mas claro que esse processo não é fácil. O verso 24 de Gênesis, o 42, capítulo 24, diz assim: nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou com eles. Esse é um processo que causa muita dor. Não é algo simples, amados. Nesse processo de você buscar se reaproximar, de você buscar perdoar, de você buscar, mas é um processo que há choro. Não foi diferente com José. José, nesse processo que ele se viu ali diante dos seus irmãos, ele poderia, mas falar, não, vou fazer só dar só o que eles necessitam de comida, quem sabe dar o dobro, ou não receber o dinheiro, algo assim. Falar, já fiz mais do que o suficiente. Quantas vezes eu já ouvi isso? Esse pai que me criou dessa maneira, que me maltratou. Eu ouvi um que ele pagava um asilo, né? Daí, acho que o psicólogo do asilo perguntou, puxa, tem dia dos pais, já está aqui parece que há 2 anos que você não visita. E aí ele falou, eu já estou fazendo mais do que o suficiente de pagar esse negócio para ele. Eu já faço mais do que ele merece. José poderia ter tido essa mesma reação, eu estou fazendo mais do que eles merecem. Eles me mandaram para a morte e eu estou livrando eles da morte dando alimento. Mas não, José começa a fazer esses testes. Mas isso nada mais é o desejo de José se aproximar de novo da sua família, de estar novamente. E esse é o processo que nós precisamos deixar Deus trabalhar. Não é um processo que seja fácil, como nós vimos ali,
José teve que sair e não foi a única vez que ele saiu. Ele saiu outras vezes para chorar. Porque aquilo machucava o seu coração, irmãos. Porque a ferida estava aberta. E talvez você, diante das suas feridas, quando você lembra de algo assim, algo que você enfrentou, machuca. Sangra. Por quê? Porque a ferida está aberta. Mas esse é o processo de você deixar Deus trabalhar na sua vida. Esse é o processo, amados. E eu fiquei pensando que muitas vezes esse processo de choro, talvez você tenha alguém que você possa compartilhar e possa caminhar com você. Mas talvez você saia como um José, sozinho, no seu quarto. Muitas vezes nós vamos precisar fazer isso sozinhos. De chorar, de deixar Deus mexer, de deixar Deus jogar água oxigenada naquela ferida. Deixar Deus colocar o remédio necessário para que essas prisões da sua vida não te controlem mais. E agora eu quero voltar para o texto que nós começamos, Gênesis 45:5. Ele fala assim: agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá. Repare, amados, quando ele chega, quando ele se revela diante dos seus irmãos, ele não esconde o que os seus irmãos fizeram. Não, porque, amados, nós temos a tendência de falar: eu não vou tocar mais nesse assunto. Ele não esconde. Quando ele começa a perceber, porque esse processo, mas de choro, de você se expor, de você perceber, de você deixar Deus tratar, deixar Deus trabalhar, esse é um processo que Deus vai estar nos revelando outras coisas também. De Deus vai estar agindo em outras áreas da nossa vida também. Quando ele fala aqui, não se aflijam, não se recrimine por ter me vendido. Ele está ali, está claro. Não foi legal, foi algo doloroso, foi algo terrível. Mas aqui está a explicação de o que Deus faz nesse processo na nossa vida. Ele fala: pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Para que possamos tratar uma ferida, mas tão grande, a gente precisa olhar para trás e ressignificar o que passamos. Quando somos machucados, amados, a gente precisa olhar para trás, olhar para as feridas e buscar compreender algumas situações que eu vou denominar aqui como ressignificar, ou seja, dar um novo significado para aquilo que aconteceu. Primeiro, amados, a gente precisa compreender que as feridas, que nós somos fruto das nossas experiências. Quem você é hoje é fruto do que você passou, tão bom quanto ruim. Até as coisas terríveis, elas nos ensinam e muitas vezes moldam as qualidades que temos hoje. Há qualidades que temos na nossa vida. Quantas pessoas, amados, que passaram por dificuldades, por desertos de sua vida, que ficaram mais perseverantes. Fala: puxa, olha o que eu passei, hoje me ajudou a enfrentar tal ou tal situação. Mais amorosas, mais empáticas, conseguem compreender a dor do outro, porque também já enfrentou. Porque muitas vezes nós não conseguimos compreender, porque aquilo não é próximo de nós. Mas às vezes a pessoa que enfrentou aquilo, ela consegue compreender as dificuldades. Porque ela se torna, ela tem essas áreas na sua vida, irmãos, porque elas já passaram por as dificuldades que moldou várias facetas do seu caráter. Eu lembrei de Moisés. Moisés, quando tinha 40 anos, ele era um príncipe do Egito. Ele saiu fugido para o deserto. Teve sua família no deserto. Pensa para ele como foi difícil esse tempo. Claro que não era o que ele queria. Claro que talvez, quando Deus pede para ele libertar, ele falou: Deus, por que eu não saí direto de príncipe do Egito para libertar o povo?
Amados, mas isso também o ajudou a conhecer o deserto. O deserto que ele passaria mais à frente, ele sabia o que o povo ia passar. As dificuldades do frio, as dificuldades do calor, de que era enfrentar 50 graus durante o dia e 20 negativos durante a noite. Ele sabia exatamente o que o povo... Por quê? Porque ele passou por aquele deserto. Foi algo bom? Não foi. Foi algo que ele falou, ó, que legal? Não foi. Mas era algo necessário. É algo que foi fundamental para o que Deus tinha para a vida dele na frente. Foi algo fundamental. A história de cada um, amados, é pavimentada pelas experiências que constam no nosso passado. É claro, mas que seria muito mais fácil a gente dar uma espécie no computador, quando está escrevendo um texto, dar um Ctrl Z, né? Volta tudo. Você vai lá, você vê e escrevi tudo errado, você dá um Ctrl Z, apaga, dá um del lá, né? Fazer um delete. Mas ainda não fizeram isso para humanos. Claro que existe momentos que a gente fala, puxa, eu nunca mais quero viver isso na minha vida. Amados, nós gastamos tanta energia tentando esquecer algumas coisas, mas e a gente, quantas pessoas, isso já é comprovado, que sentem no corpo situações de experiências passadas, dor de garganta, gastrite, problemas do coração, problemas de pressão. Já faz muito tempo que eu vi isso, eu já até comentei aqui uma mensagem, que tinha, se eu não me engano, na Veja, tinha uma das revistas que eu estava folheando, tinha lá um artigo que fazia uma relação de um estudo que a osteoporose. Agora não me engano, eu não lembro se é osteoporose ou se era câncer no osso, né? Mas algum problema nos ossos tinha uma relação com a maioria dos casos, não é todos os casos, né? Era lá tipo 60%, 70% dos casos, tinha uma relação com situações de falta de perdão, de mágoas. Eles conseguiram identificar uma relação de situações que a pessoa viveu, que a pessoa não conseguiu resolver, de mágoas, de falta de perdão, com um problema no osso. Olha que loucura, não é uma revista evangélica, não é algo... Pensa como isso traz prejuízos para a nossa vida. E claro que se a gente pudesse apagar, mas a gente apagava. E amados, é por isso, amados, que aí entra a questão de você ressignificar o que você passou. Além de você olhar, puxa vida, talvez algumas dificuldades que eu tenha é porque eu passei por isso, mas talvez algumas qualidades que você tenha é porque você passou por isso também. E outra coisa que Deus, por isso é importante esse processo de Deus, que Deus mostrou para José, que é possível uma maneira de você contornar esse passado, de você olhar esse passado de uma maneira diferente, de você olhar esse passado e isso não doer mais, que é o que? Você simplesmente mudar, dar um novo significado para aquilo. Olha o que José fala, não se martirizem por isso, pelo que vocês me venderam, porque Deus me levou, porque Ele já tinha um propósito na minha vida. Quando ele olha para aquilo, ele tira o foco do que os irmãos fizeram e pensa de como Deus usou isso, não que Deus causou, mas que Deus usou isso para levar exatamente onde ele estava naquele momento, salvando milhares e milhares de vidas. Olha que loucura! Quando eu lembrei dessa questão, eu fui pesquisar um pouquinho, que ressignificar, além de dar outro significado, ele é uma expressão que ele habita no sentido de você retirar o afeto. O que é retirar o afeto? Retirar o sentimento que existe da experiência, não é você apagar a experiência. Ela foi terrível, ela foi dolorosa, mas você retira o afeto, você retira a energia, você recoloca em um outro ponto. Foi exatamente isso que José fez.
Ele retirou o afeto, ele tirou o sentimento de raiva, de rancor que ele tinha do que os irmãos fizeram para ele. E ele colocou a energia no quê? No que Deus fez com aquilo. A palavra de Deus fala que Deus transforma as maldições em bênçãos. Aquilo que te fizeram de ruim, Deus transforma aquilo em bênção na sua vida. Deus transformou aquilo para salvar uma nação, para salvar as nações ao lado, para que o plano dele pudesse ser cumprido. É algo simples de ser feito, mas não é algo simples. É algo que nós vemos que foi doloroso para José, mas é algo necessário. Quando nós revisitamos o passado, quando nós olhamos e voltamos, quando Deus faz isso, quando se você for vou tratar alguma situação num psicólogo, e ele te fala de lembrar, não é porque ele é sádico, e fala assim, sofra um pouquinho. Não, porque a gente precisa olhar para o nosso passado e dar um significado para aquilo. E dar um novo significado. Olhar como como aquilo também te ajudou em áreas e áreas da sua vida. Talvez você vai ter que trabalhar algumas questões. Foi o que José deixou Deus fazer. José deixou Deus realizar exatamente isso, mas Deus deixou ele visitar. Deus deixou ele visitar. Ele lembrou, a primeira coisa que ele falou para os irmãos, vocês me venderam. Aquilo estava na cabeça dele, eles me venderam, por isso que ele saía para chorar. Ele não floreou, ele não tratou como uma criança, ele não falou, deixa lá no canto escondido, mas ele deixou Deus voltar, ele deixou Deus trabalhar na sua vida, ele deixou Deus tirar, ressignificar e falar, tira essa dor do seu coração, deixou Deus tirar, não se concentra nisso não, mas perceba que a partir dessa situação que fizeram com você, o que eu fiz na sua vida depois? O que eu fiz na sua vida? Amados, retirar o afeto é a única maneira de lidar com o passado tão dolorido. É uma maneira de a gente, enquanto não cria um comprimido de fazer um Ctrl+Del, onde você simplesmente não tenho mais dor, não, isso não causa mais efeito. Ainda não foi criado, e acredito que isso não vai ser criado. Pensa nisso, amados. Tudo aquilo que nos afeta, que não nos afeta, anestesia. E tudo que nos afeta nos faz sentir, ou seja, faz doer. Quando você ressignifica, é como se você recebesse uma anestesia naquilo. Aquilo que te causava dor, não te causa mais dor. Aquilo que te incomodava não te causa mais incômodo. Sabe, eu vi um exemplo muito legal de como funciona isso. Que é como você comprar um jiló. Talvez você seja como eu, que tem um ódio profundo do jiló. O Sandro tem um ódio profundo do jiló. Que se alguém falar, vai colocar chocolate, não importa, vai estragar tudo. O jiló encostou em algo, estragou. Não tem outra perspectiva. Mas ressignificar é como se você pegasse aquela experiência e falasse, coisa de negócio amargo. É como se um cozinheiro que coloca um tempero aqui, que mexe aqui, com mistura aqui, de repente você põe e fala, nossa, o amargor do jiló misturado com esse sabor, não sei que tem gente que faz uns contrastes de sabores e fala, nossa, o negócio não é a mesma coisa. Mas o jiló ainda está ali, amados. O jiló não vai deixar de ser amargo, aquela dor não vai deixar de ser, aquela experiência não vai deixar de ser uma experiência negativa. Ela ainda está lá. Mas quando você consegue perceber o que Deus fez com essa dor em você, o que Deus trabalhou na sua vida, como Deus te usou, como aquilo tem sido transformador até na vida de outras pessoas. Quantas pessoas eu conheço que teve
um passado triste, amados, e hoje tem sido usado por Deus para trabalhar na vida de outras pessoas. E talvez, amados, não quer dizer que você vai conviver com o giló da sua vida. Não quer dizer que você vai andar abraçado com as pessoas que te machucaram. Não é isso que está em jogo aqui. Quando Deus fala que a gente precisa perdoar, é porque nós carregamos essa dor, nós carregamos esse peso, e Deus quer simplesmente nos livrar disso. E aí você vai poder olhar, e você vai poder, sem que aquilo doa de novo. Talvez você não encontre mais, talvez aquele casamento que foi quebrado, não tenha mais solução. Mas quando você se deparar com esse assunto, aquilo não vai causar incômodo. Talvez aquela pessoa que te magoou, que fez algo para você, ou a tua família, que você tem um passado talvez triste com seu pai, com a sua mãe. E gente, quantos filhos que já têm 50, 60 anos e tem mágoa dos pais? Quantas pessoas que passam por isso? Você vai poder ter um relacionamento de novo com seu pai. Não vai esquecer, você vai olhar aquilo e falar, eu não vou tratar meu filho desse jeito. E vai ajudar seu filho a não tratar o neto também desse jeito. Mas você vai olhar para aquilo e vai estar livre. É isso que Deus quer te dar, liberdade. Eu quero convidar você agora a refletir nisso. Deus quer te dar liberdade. Amados, porque, amados, sabe para quem interessa você não perdoar, você não se livrar disso? Só interessa para uma pessoa, que se chama Satanás. Diabo, capiroto, não sei como que você chama. Não existe para mais ninguém. Porque ele quer você preso. E a palavra do Senhor fala que ele veio para nos dar liberdade. Jesus Cristo veio para nos libertar. A palavra de Deus fala que Ele é aquele que liberta os aprisionados. E talvez você seja alguém que está aprisionado à experiência do seu passado. E Deus quer fazer você ser liberto. Deus quer fazer você ser liberto. A palavra de Deus diz, mas que a falta de perdão, além de você estar preso emocionalmente, ele te atrapalha espiritualmente, porque ele fala que o perdão do Senhor não nos vem. Nós não recebemos o perdão de Deus enquanto nós não perdoamos o outro. E aí eu te pergunto, o que é da sua vida sem o perdão de Deus, amados? Eu não posso nem imaginar sem a graça de Deus derramar na minha vida. Quero convidar você a deixar os seus olhos fechados, amados. A você a deixar o Espírito Santo trabalhar, você dar essa liberdade. Talvez você vai dar esse primeiro passo que eu comentei, que meu pastor me orientou. Chegue e fala, eu te perdoo. Talvez o sentimento ainda está lá, mas você vai estar dando a liberdade para que Deus te perdoe. Para que Deus cure, para que você realmente consiga perdoar, se consiga livrar das suas amarras. E talvez não seja um processo fácil, é um processo difícil. Talvez Deus vai te levar a você trabalhar isso com um psicólogo, a você chegar aqui com o seu pastor e falar, pastor, ore comigo, me ajude em oração. É por isso que Deus nos trouxe como igreja, para que nós pudéssemos ajudar em oração. Talvez vai ser um processo difícil. Não foi meia hora com José. Isso aqui durou alguns dias, amados. Pensa, ele mandou seus irmãos voltaram a pé para a sua cidade. E ele estava ali, seus irmãos voltaram, ele mandou eles de novo. E aí, enquanto isso, Deus foi tratando. E os dias foram passando. Mas quando terminou, amados, ele pôde abraçar, ele pôde chorar com seus irmãos, totalmente curado por Deus, tratado pelo Senhor. Talvez se você tem algo no seu passado, mas deixa Deus visitar.
Deixa Deus trabalhar. A maneira que Ele vai fazer, mas é diferente de cada um. Mas o importante é dar esse passo, dando a liberdade para que o Espírito Santo faça uma obra na sua vida. Eu quero estar orando por você agora. Talvez isso seja muito custoso para você. Talvez isso seja muito dolorido para você. E eu quero, mas já de antemão, antes dessa oração, falar, mas se você tem algo que você deseja enfrentar, mas algo que tem incomodado, terminando essa mensagem, durante essa semana, manda uma mensagem para mim e fala, pastor, eu tenho enfrentado essa situação. Amado, nós vamos estar orando juntos. E eu tenho certeza que Deus vai curar a sua vida. Deus vai tratar a sua vida. Vamos orar, mas Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor agora, Pai. Oh Deus, quantos de nós, ó Pai, tem enfrentado, ó Deus, sozinhos, ó Pai, uma dor tão grande, ó Pai. Mas o Senhor, Deus, Deus é um Deus que cura. O Senhor é um Deus que sara. O Senhor é um Deus que nos livra, Deus, das amarras de Satanás. Ó Pai, Satanás quer nos amarrar. Satanás quer ficar trazendo a mente, falando, ó, o que ele fez, ele não merece seu perdão. Porque ele quer nos deixar presos, ele quer nos deixar amarrados, ele quer nos deixar escravizados. Mas o Senhor quer dar um novo sentido para a nossa vida. O Senhor tem uma vida abundante para cada um de nós, Deus. O Senhor tem uma vida abundante para cada um de nós. Uma vida cheia de alegria, uma vida nova. Eu quero, ó Deus, colocar a vida de cada pessoa que está nos vendo agora, Pai, que está assistindo esse culto, que está participando desse culto, ó Pai. Eu venho orar e colocar a sua vida diante do Senhor. E venho clamar, Senhor, toca na ferida. Ó Deus, dá essa disposição, ó Pai. Ajuda, Pai, Ele dá esse passo, ó Deus, em direção à cura. Esse passo, ó Pai, em direção às feridas, ó Pai. A deixar o Senhor trabalhar, a deixar o Senhor limpar, a deixar o Senhor tratar, ó Pai. Há uma vida livre, ó Pai. Deixa o Senhor, Deus, que cada um de nós possamos deixar o Senhor arrancar, Deus, essa raiz de amargura do coração, ó Pai. E viver uma vida cheia da sua presença, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém. Amém, amados. Eu quero convidar você a encarar esse desafio. Se você tem passado por algo assim, a você deixar Deus tratar a sua vida, a deixar Jesus trabalhar no seu coração. A palavra de Deus fala que Cristo, amado, Ele veio para nos libertar. Talvez você não entregou a sua vida a Jesus ainda. Saiba que Cristo, Ele quer te libertar. Se você entregar a sua vida ao Senhor, Ele vai libertar, porque isso é promessa do Senhor. Ele vai te curar. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que é rápido, não quer dizer que não é assim, amados. Mas é algo que vale a pena. É algo que é poderoso. É algo que é maravilhoso na sua vida. Mas se você, amados, talvez você precise caminhar com alguém. Você já entregou a sua vida ao Senhor e fala, pastor, está difícil. Venha caminhar conosco. Deixa eu caminhar junto com você, a orar junto com você, a ser alguém que Deus coloque ao seu lado, para que juntos nós possamos ver o milagre de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe nessa manhã, nesse dia, no nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse culto. Eu oro, a Deus, pela vida de cada um aqui, ó Deus. Oh Deus, que o Senhor esteja, Deus, abençoando, guardando e cuidando de cada um de nós. Que nós possamos ver, Deus, o seu agir a cada dia da nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Eu quero te convidar, se você ainda não fez, compartilhe esse vídeo. Manda uma mensagem no vídeo e compartilha para que mais pessoas também sejam curadas e tratadas das suas feridas, no
no nome de Jesus. Deus te abençoe. Até mais.